endividamento é uma realidade para milhões de famílias brasileiras. Mas um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública promete ajudar a renegociar dívidas com condições especiais. É o Renegocia, que oferece uma oportunidade de organizar as finanças e começar 2025 no azul. E para explicar como esse programa funciona e quem pode participar, a gente conversa ao vivo com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo. Bom dia, diretor. Como é que as pessoas, então, podem aproveitar essa oportunidade? Bom dia, Carinho. O Renegocia está na sua segunda edição. E os consumidores de todo o país que estão numa situação de superendividamento ou com dificuldades de fazer o pagamento de créditos ou de qualquer relação de consumo que tenham estabelecido, eles podem procurar os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais ou ainda pela plataforma do consumidor.gov.br. Né? Basta fazer menção, procurar as empresas credenciadas, cadastradas, ele vai montar um perfil na plataforma do consumidor.gov.br e vai fazer a solicitação de renegociação da sua dívida. Diretor, qual é a diferença disso para o desenrola? Porque quando a gente fala que vai renegociar a dívida, a gente já pensa logo no desenrola, né? Qual é a diferença do renegocia e do desenrola? Então, são dois programas, eles têm o objetivo, um objetivo acaba sendo comum, né? De renegociação, de reorganização financeira de consumidores. A diferença é que nós temos o Desenrola como um programa do Ministério da Fazenda e o Renegocia como uma ação da Secretaria Nacional do Consumidor vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Desenrola também tinha uma série de etapas e a negociação era feita do consumidor diretamente com a instituição financeira. Tá? No Renegocia, nós temos a intermediação dos PROCONs, das associações, das entidades de defesa do consumidor, que acabam auxiliando o consumidor, inclusive para verificar se aquela proposta feita é uma proposta adequada. Então, ele tem acho que a diferença básica que a gente pode citar, ele tem uma possibilidade de maior acompanhamento, de uma educação financeira vinculada à negociação. Diretor, qual é o perfil desses consumidores? Geralmente, essas contendas, esses problemas estão mais ligados a algum setor especificamente ou não? Bom, nós temos o Renegocia na segunda edição, né? Então nós podemos fazer uma avaliação de dados anteriores ao Renegocia, da situação de superendividamento dos consumidores no país no modo geral, e também podemos ter como referência os dados da edição do ano passado, né? Acho que é importante mensurar que nós não temos aqui um perfil específico, nós temos consumidores em situação de superendividamento. E aí nós vamos de um consumidor que está nessa situação tendo um menor poder aquisitivo, ou mesmo um consumidor que tem um poder aquisitivo mais alto, tem uma situação financeira em tese que deveria estar estabilizada pela renda que tem, mas ele tem ela comprometida, seja num financiamento, num empréstimo, uma diversidade de situações que levam ele a ser um endividado ou um superendividado. No ano passado nós reconhecemos que a maioria das pessoas, daquelas que procuraram o Renegocia, foram mulheres, né? Em função disso, nós editamos esse ano o Renegocia com atendimento especializado, prioritário às mulheres, aos idosos. Os idosos também eles aparecem como um perfil bastante presente nas questões de superendividamento, principalmente aquilo que está vinculado aos consignados, a facilidade de fazer empréstimos, de tomar crédito. Então, hoje, quando se fala de um perfil, nós temos vários perfis, né? E não dá para se falar de um perfil com maior ou com menor prejuízo, porque quando se compromete boa parte da sua renda, nós temos aqui uma atenção necessária, específica a todos esses consumidores. É importante mensurar essa questão também. Diretor, acho que vale a gente falar também que o programa vai orientar pessoas
pessoas em relação ao superendividamento, educação financeira, porque às vezes a pessoa pega ali um cartão de crédito ou faz vários cartões, vai fazendo dívida, se enrola todo. Então tem uma pegada também de educação financeira? Tem sim, Karine. O programa ele é contínuo, né? Nós estabelecemos uma data para se falar do Renegocia, mas as entidades de defesa do consumidor no país todo, os PROCONs, sejam municipais, estaduais ou as demais instituições de defesa do consumidor, desde 2021, quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi atualizado e passou a fazer uma previsão de prevenção e tratamento do consumidor superendividado, essa prática ela é contínua, é um atendimento diário que os PROCONs prestam, né? O Renegocia ele se coloca como um momento de chamar mais atenção, em que se negocia com a Senacom, coordena esse processo e faz uma negociação com as principais entidades credoras para que elas possam oferecer condições de parcelamento, redução de taxas, de juros, para que seja um momento oportuno de negociação. Mas a educação financeira, esse processo ele é contínuo e, claro, né, com mais ênfase nesse período também, porque é o momento de resolver um problema, de fazer uma inclusão daquele consumidor no mercado de consumo novamente, mas que ele volte ciente, consciente da sua responsabilidade na tomada de crédito. Assim como os fornecedores também têm que ter responsabilidade a quem oferece e a quem concedem crédito no país. Diretor, para a gente finalizar, queria saber até que percentual pode chegar aí esse desconto nas dívidas em caso desses acordos. E também queria saber quem se interessou, como é que pode participar, até que dia, o que tem que fazer. Bom, os percentuais de negociação, eles ficam a critério de cada entidade, né? Vejam que nós temos aqui instituições financeiras, mas não só instituições financeiras. Nós temos companhias de energia elétrica, companhias de abastecimento e fornecimento de água, companhias de telefonia, serviços de um modo geral, né? Todos eles entram na possibilidade de se fazer essa renegociação. Consumidores que têm dívidas com vários fornecedores. E aí envolve também a necessidade de se fazer uma negociação em bloco, para que ele comprometa parte da sua renda, sabendo o que ele pode pagar em cada um daqueles fornecedores. Então, o que nós fizemos foram reuniões com as principais entidades, a Federação Brasileira de Bancos, as empresas do setor telefônico, e pedimos para que nesse período se desse uma atenção especial e oferecesse redução de taxas de juros para que fomentasse o acordo dos consumidores, né? Então nós temos instituições que oferecem um percentual maior e outras que oferecem um percentual menor, mas todas com disposição a essa negociação. O período do Renegocia encerra em 17 de janeiro, nós temos tempo ainda, né? Os consumidores podem procurar tanto os PROCONs municipais, reforço aqui, ou os PROCONs estaduais, estão orientando, né, estão equipados para passar informações aos consumidores, e o consumidor também que queira uma maior comodidade, ele pode fazer essa reclamação de casa, ele pode fazer essa reclamação usando o celular, usando a internet, basta acessar a página a plataforma do consumidor.gov, que é o consumidor.gov.br. Busca a empresa que ele quer fazer a proposta de negociação, envia e aguarda. O prazo tem um prazo de até 10 dias para que eles possam retornar, mas nesse período também nós temos uma força-tarefa para que esse retorno seja mais breve. É isso, quem está assistindo a gente viu aí o endereço, então, na tela. Vitor Hugo Amaral, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, muito obrigada pela gentileza da entrevista, espero revê-lo aqui no Brasil em Dia numa próxima. Muito obrigado, Karine, bom dia. A Polícia Rodoviária Federal bateu um recorde de apreensão de drogas em 2024 no Paraná, com a apreensão de mais de 284 toneladas de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack. Esse número representa um aumento de 45% em relação a 2023, quando 195 toneladas foram retiradas de circulação no estado. A maconha lidera o ranking, com mais de 280 toneladas, seguida pela cocaína, com mais de 3,5 toneladas apreendidas. Além disso, a PRF
PF apreendeu mais de 29 milhões de maços de cigarros contrabandeados e mais de 525 mil cigarros eletrônicos, que tiveram um aumento de apreensões superior a 250% em relação ao ano anterior. A operação também resultou na prisão de 711 pessoas, um aumento de 23%. De acordo com a PRF, o trabalho de inteligência exerceu um papel crucial para o resultado expressivo de apreensões. Das 280 toneladas de maconha apreendidas, 73%, isto é, 203 toneladas, foram consequência do trabalho de inteligência policial. Nas apreensões de cocaína, 88% da quantidade foi resultado de orientações de inteligência. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. São grandes empresas. O valor negociado é bilionário e há várias obrigações no contrato. Hoje a gente vai destrinchar o acordo que as empresas Gol e Azul assinaram com o fisco. É a chamada transação tributária. Transação tributária não é refis. Acho que é importante deixar isso muito claro. O refis, os refis eram parcelamentos que se aplicavam de forma homogênea para todo e qualquer contribuinte, da instituição financeira mais poderosa do país até o mercadinho da esquina. Da mesma forma, o mesmo percentual de desconto, a mesma forma de pagamento, tudo igual. A transação tributária, ela é muito diferente. Esses casos são casos que foram negociados por mais de ano com a Fazenda Nacional. Não é simplesmente apertar um botão e dizer, agora eu quero parcelar, ponto. A Fazenda Nacional, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional analisaram todos os documentos fiscais e econômicos da empresa, analisaram toda a situação operacional da empresa, negociaram garantias, caso esse acordo não seja cumprido, quais são os ativos, os direitos da empresa que vão ser levados à execução para que a gente possa cobrar a dívida. Então, a transação tributária, ela é um acordo feito de forma muito individualizada para cada contribuinte e que seja vantajoso para a União. A negociação é individual. Cada empresa fechou um contrato único, mas houve denominadores comuns no caso das aéreas Gol e Azul. Ambas as empresas juntas transacionaram mais de 7 bilhões de reais, tá? 7,5 mais ou menos bilhões de reais. Para ambas as empresas, o desconto efetivo concedido foi por volta de 42%. Mas como é esse desconto? Esse desconto incide sobre multa, juros e encargo legal. Ou seja, ele incide apenas sobre os acréscimos e nunca sobre o valor do principal do tributo. Além disso, o valor remanescente pós-descontos é pago em dinheiro, em até 120 vezes, e também com créditos de prejuízo fiscal. E uma vez que a gente aplica esses descontos e consolida esses valores para que o contribuinte comece a pagar de forma parcelada, esse montante é mensalmente atualizado pela Selic. Então não é que a gente afasta todo e qualquer juros da dívida. Juros, dividendos. Nossa entrevistada de hoje é Mariana Leles Vieira, da Coordenação Geral de Negociações da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, braço da AGU e do Ministério da Fazenda, no trabalho de recuperar dívidas não pagas à União. Essas dívidas que estão sendo transacionadas, elas estavam em litígio judicial, ou seja, elas estavam sendo discutidas ou em sede administrativa, no âmbito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou perante o Poder Judiciário. Ou seja, essas dívidas ainda ficariam muitos anos sendo debatidas. Esse tributo é devido ou não é devido? Quanto que ele é devido? Que tipo de dívidas, doutora Mariana? São dívidas tributárias, mas também dívidas relativas a tarifas aeroportuárias, cobradas pelo DCEA, mas a grande parte são dívidas tributárias. Como acho que a grande maioria da população sabe, os tributos no sistema brasileiro, eles são
muito discutidos no âmbito do judiciário, e esses processos levam anos, certo? Então, quando a Fazenda Nacional negocia com uma empresa, a gente está ganhando não só o recebimento imediato desses valores, como a extinção desses litígios. A dívida é integralmente confessada por ambas as empresas. O tamanho do desconto dado e o volume de dinheiro que vai entrar nos cofres públicos chamaram a atenção, mas um acordo desse porte tem outras repercussões. Acho que quando a gente vê numa primeira vista, a gente olha só isso, quanto a Fazenda Nacional vai receber e quanto de desconto o contribuinte está recebendo. Mas existe muita coisa abaixo dessa superfície. A gente está ganhando tempo, a gente está afastando riscos de lado a lado, porque um processo judicial leva muitos anos e o resultado é sempre envolto ali em dúvidas, em riscos, né, de qual vai ser o desfecho, e ele custa muito, tanto em recursos humanos quanto realmente em recursos da máquina pública, de fazer o judiciário se movimentar nesses processos. Então, a gente resolve brigas de anos, dando segurança jurídica de lado a lado. Acho que esse é um ponto muito importante para que as empresas possam se organizar e possam continuar com a sua operação com previsibilidade. Agora, doutora Mariana, além de ser uma dívida que é alvo aí de contestação, outro requisito para o acordo da transação tributária, inclusive para se ter desconto, é a falta de condições de pagamento da empresa. No caso da Gol, da Azul, isso foi contemplado? Elas não tinham condições? Sim, está contemplado, porque quando a gente olha a capacidade de pagamento da empresa, a gente olha todo o contexto operacional e econômico daquela empresa. Então, por exemplo, a Gol está num procedimento que é uma espécie de recuperação judicial na justiça norte-americana, que a gente chama do procedimento do Chapter 11. Então, a Gol já está negociando com seus credores perante a justiça norte-americana. E esse processo, por exemplo, envolve a afetação de uma série de ativos da empresa para pagar as dívidas com outros credores. É uma circunstância que deixa evidente que a empresa está, sim, com problemas com relação ao seu equilíbrio financeiro. Outro ponto importante dessa transação tributária é que se busca o pagamento da dívida, mas também que a empresa continue operando. A capacidade de pagamento de ambas as empresas foi profundamente analisada pela Fazenda Nacional para considerar como ela poderia pagar os seus tributos de forma sustentável. Isso significa o quê? Que ela continuaria tendo recursos para manter a sua operação de forma segura. A gente sabe que a área da aviação civil é uma área que exige constantes investimentos para manter a segurança. Então, quando a gente olha e concede os descontos, a gente olha todo esse contexto, os ativos da empresa, como que está o faturamento da empresa, qual que é a necessidade de investimento dessa empresa, com os custos dessas empresas, e como que a gente pode fazer um acordo que seja sustentável no médio e longo prazo. A Fazenda Nacional não pretende nunca, nessas transações tributárias, fazer um acordo que seja passível de ser cumprido por 1, 2, 3 meses, depois sufoca a empresa. A gente quer um acordo sustentável, que seja passível de ser cumprido efetivamente por todas as partes. É isso que se busca. Devedor e credor, no caso a União, frente a frente na mesa de negociação. Várias reuniões, muitos cálculos e ai da empresa se não cumprir o que foi acordado. São regras desse novo modelo de recuperação de ativos. E é importante dizer que os instrumentos que estão sendo usados nesse acordo com a Gol e com a Azul foram criados em 2020 e depois aperfeiçoados em 2022, quando se permitiu, por exemplo, o uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa como forma de adimplemento da dívida. E uma coisa muito importante dizer, esses acordos de transação tributária, eles regularizam o passado, concedendo sim um desconto que nunca incide sobre o principal, são só sobre os acréscimos, mas ele obriga as empresas a manterem em dia todos os seus recolhimentos dos tributos correntes. Ou seja, a empresa daqui para frente não pode mais acumular dívidas.
ela precisa pagar regularmente os seus tributos, eles não podem acumular dívidas e daqui a X tempo pedir uma nova transação. O modelo aplicado à Gol e à Azul visa resolver pendências litigiosas do passado sem ameaçar o negócio futuro. E é importante dizer que é um instituto que está aberto não só a grandes empresas, mas a qualquer empresa. A Lei 13.988 de 2020, que previu a transação tributária, ela é acessível a todo e qualquer contribuinte, sabendo que a Fazenda Nacional vai sempre olhar a situação individual de cada um, e só são concedidos descontos àquelas empresas que necessitam para conseguir regularizar plenamente as suas dívidas. A taxa é zero, jura alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. No site da PGFN tem mais informações, inclusive para você, pessoa física, que quer se livrar dessas dívidas por meio do Regularize. A dívida de uns anos atrás está bem viva. De Brasília, Raquel Miura. Pra mais aquela dívida de uns anos atrás. Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. Com o propósito de ampliar as oportunidades das mulheres no mercado aeronáutico, o Ministério da Educação firmou uma parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a oferta de cursos técnicos de manutenção aeronáutica, pelo programa Asas para Todos. As turmas são compostas por estudantes de baixa renda e metade das vagas são reservadas preferencialmente para as mulheres. Cláudia Alex, secretário substituto de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, ressalta que esse é um marco para a inclusão social e a promoção da diversidade na aviação civil brasileira. Esperamos capacitar estudantes, proporcionando a eles oportunidades reais de ingressarem no mercado de trabalho. Nosso objetivo é formar técnicos qualificados, garantindo que mulheres e pessoas de baixa renda tenham acesso a essas oportunidades. As capacitações gratuitas já estão acontecendo e são oferecidas pelo Instituto Federal de São Paulo e pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT. Durante o curso, os estudantes recebem bolsas de auxílio no valor de R$ 700. Você pode saber mais sobre essa parceria e outros assuntos relacionados à educação brasileira acessando o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Filmes de produção nacional sendo exibidos e novas oportunidades para o mercado cinematográfico brasileiro. Para apoiar esse mercado e valorizar o cinema nacional, um decreto regulamentou a cota de tela, que determina o percentual mínimo de exibição de filmes brasileiros. A regulamentação foi construída ouvindo todos os agentes do setor. E para saber o que muda a partir de agora, a gente conversa com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Secretário, vamos começar explicando o que é e como funciona essa cota de tela. A cota de tela é o mecanismo mais antigo para a política do audiovisual brasileiro. Ela surgiu na década de 30. E ela basicamente garante que na sala de cinema, na programação mensal que o cinema faz, um percentual desses filmes, ou seja, 30%, seja dedicado à produção nacional. Que o povo brasileiro possa ver nas telas de cinema a produção e as histórias brasileiras. E essa cota subiu esse ano? A gente vai ter mais filmes brasileiros sendo exibidos? A regra vale para televisão também? Como é que é? No governo anterior, a lei que garante a cota de tela tinha sido perdida. E ela foi renovada em 2023. A cada ano a gente faz um decreto com a ajuda da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, para regular e entender qual é o percentual de exibição desses filmes, em que horários eles estão sendo exibidos, se é de tarde, é à noite, é o horário em que o trabalhador e a trabalhadora podem ir mais ao cinema, para garantir que também a gente consiga ter
mais diversidade de opções de escolha para os brasileiros desses filmes. Então, o que vai mudar a partir desse ano, nesse novo decreto, é que no horário nobre, ou seja, de noite, quando a gente já saiu do trabalho, a gente vai ter mais filmes brasileiros às disposições nas salas de cinema. E esse ano é justamente um ano que a gente bateu recordes em função do retorno de investimentos de salas de cinema. Nós ultrapassamos mais de 3.500 salas de cinema, queremos fazer muitas mais ainda no Brasil, e a maioria dessas novas salas de cinema é no interior do país, onde não tinha cinema disponível. E essa regra vale para a televisão também? Nós temos uma outra cota de tela, que é a cota de tela para TV paga, aquela TV por assinatura, TV a cabo. Os canais estrangeiros são obrigados a dedicar pelo menos 3h30 da sua grade diária para a produção nacional. E dessa produção, 1h30 tem que ser de produtoras independentes, ou seja, de produtores e produtoras que não estão associados a um canal de televisão ou alguma outra empresa. Então, a gente ajuda a desenvolver todo o ecossistema do audiovisual e a gerar mais emprego, renda e ter uma diversidade maior de histórias que são de muitos lugares do país onde a gente não tem grandes corporações de comunicação, podem garantir essa visibilidade. Perfeito. No ano, então, de 2025, será o horário noturno nos cinemas, nas telonas, é isso? A gente vai ter mais cinema brasileiro em todos os horários. E a gente tem visto que produção boa, histórias incríveis não faltam. A gente está garantindo esse direito de cada brasileiro e brasileira de ver as suas histórias nas telonas de cinema. Agora o senhor falou sobre o impacto que isso tem, né, para todo o setor audiovisual. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Quais são os benefícios que são esperados com a cota de tela? Então, o cinema é como se fosse a porta de entrada para um filme no mercado do audiovisual. Depois dele passar pelo cinema, é que ele vai para a TV, vai circular em festivais, vai circular em todo um circuito que garante retorno. Isso é muito importante para o desempenho daquele filme, para que a gente consiga ver que um filme brasileiro despontando, como Ainda Estou Aqui, está despontando no Oscar, a participação e a recepção que ele tem nas telas grandes é super importante. Então, quanto mais filmes brasileiros a gente tiver em exibição, melhor a gente tende a ter um desempenho desses nossos filmes. Isso significa mais histórias brasileiras, mas também significa mais renda e mais emprego. O audiovisual é uma indústria que gera mais de 600 mil empregos e gera uma importante contribuição para o PIB do Brasil. A gente está falando também do desenvolvimento de uma indústria. Então, quando a gente retorna a cota de tela e amplia e ajusta ela, a gente está garantindo tanto um direito de cidadania, mas apostando no desenvolvimento econômico. E a Agência Nacional de Cinema vai acompanhar essa implementação da cota de tela pelos exibidores? Vai seguir acompanhando, fiscalizando e dialogando com os exibidores para que a gente consiga qualificar cada vez mais esse mecanismo. É do interesse de todo o ecossistema brasileiro, é de interesse dos exibidores que a gente tenha cada vez mais filmes brasileiros competitivos, atingindo altas bilheterias, como a gente está vendo agora. A gente está vendo o resultado de um investimento, né, de 2023, 2024. Foi o recorde. O governo federal nunca investiu tanto em financiamento do audiovisual brasileiro quanto nesses 2 anos. Estão começando a colher os frutos. O resultado está aí, né? 2025 vai ser um ano com ainda mais resultados. E, com certeza, parte desse resultado vai servir também para muita diversão e entretenimento, seja no cinema infantil, nas histórias com cunho social, nas comédias que vão estar à disposição do povo brasileiro nas salas de cinema. As pessoas se identificando com o que elas veem na tela, né? Exatamente. A gente tem uma história, todo mundo cresce no Brasil vendo novela, vendo a produção audiovisual. A gente sabe muito bem fazer, sabe contar história e com a cota de tela a gente vai ganhar mais esse espaço em horário nobre a partir do ano que vem, reforçado para que as histórias do Brasil encantem a todos os brasileiros nas suas salas
e a partir daí o mundo com as nossas histórias. Muito bem, nós conversamos com Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. Obrigada, secretário, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigado, foi um prazer e é sempre importante a gente poder contar um pouco dessa retomada do presidente Lula, da ministra Margarete, nas suas ações pela cultura brasileira. Fortes chuvas, enchentes e secas severas são situações extremas enfrentadas pelas comunidades ribeirinhas e urbanas da Amazônia. Para ajudar na prevenção, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, órgão do Ministério da Defesa, desenvolveu um aplicativo que permite que a população saiba as condições meteorológicas e hidrológicas dos níveis dos rios da região norte do país. A ferramenta usa dados do Sistema Integrado de Monitoramento Hidrometeorológico do Sensipan, que também está disponível na plataforma web. O analista do Sensipan, Flávio Altieri, explica as funcionalidades do aplicativo. Monitoramento do nível dos rios, indicando a possibilidade de elevação ou vazante desse rio. A precipitação em áreas urbanas, dados que são fornecidos em tempo quase que real sobre a intensidade dessa chuva, que horas que ela vai acontecer e a área que ela vai atingir, e outras diversas, como por exemplo mapas e dados geográficos que fornecem representações desses eventos, permitindo uma visualização geográfica das áreas afetadas e vulneráveis. As informações disponíveis no aplicativo permitem a análise das condições atuais e a realização das previsões futuras do nível dos rios. Além disso, a ferramenta pode auxiliar órgãos governamentais, como a Defesa Civil, na adoção de medidas necessárias para alertar e proteger a população. O aplicativo do Sensipan é o Cipan Hidro. Escreve-se S-I-P-A-M. Cipan Hidro com H no início. Ele é gratuito e está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Reportagem, Lani Barreto. Dona Maria de Fátima mora no Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Ela cuida do filho de 9 anos sozinha e conta com o Bolsa Família desde que ele nasceu. É essa renda que garante o sustento da família, porque ela não consegue mais trabalhar depois de um acidente. A casa de madeirite vai dar lugar a uma de alvenaria, construída com os R$ 650 mensais do benefício, que para ela representa muito. Que é o que eu como, o que eu compro material para me poder construir minha casa, comprar comida. É o Bolsa Família. O Bolsa Família atende hoje cerca de 20 milhões de famílias em todos os municípios do país. A regra para ingressar no Bolsa Família é ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Em janeiro, os beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento entre os dias 20 e 31. O calendário segue de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS, começando no 1, dia 20 de janeiro, e terminando no 0, no dia 31 de janeiro. Lembrando que são considerados os dias úteis. A exceção no calendário é para os locais em situação de emergência, que já recebem no primeiro dia de pagamento, como lembrou o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Aqueles municípios, estados que estão ali em situação de emergência, calamidade, prossegue ali o pagamento no primeiro dia de pagamento, porque sabemos a importância do Bolsa Família chegar aí para você na sua conta. Para evitar a perda do benefício, os dados sobre renda da família no CadÚnico devem ser atualizados a cada 2 anos. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
Uma aeronave de pequeno porte caiu e explodiu na orla da Praia do Cruzeiro, próximo à pista de skate, em Ubatuba, litoral norte paulista, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações da Prefeitura de Ubatuba, 5 pessoas estavam no avião, dentre elas 3 adultos e 2 crianças. O piloto, que ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As outras 4 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para a Santa Casa de Ubatuba. Uma mulher que passava pela região e tentou fugir do acidente torceu o pé e também foi hospitalizada. A Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba, informou que a aeronave saiu do aeroporto municipal de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar em Ubatuba em condições meteorológicas adversas, com chuva e pista molhada. Após ultrapassar a pista, a aeronave atravessou o alambrado e atingiu uma mulher e uma criança, que estão fora de perigo. Em nota, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão no local para realizar a ação inicial da investigação. Essa etapa inclui a coleta de dados, preservação de elementos do acidente e análise dos danos causados pela aeronave. A nota afirma ainda que a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Me Conta Brasil, todo início de ano vem acompanhado por promessas, sonhos, metas, não é? E se tem algo que está na lista de todo mundo, é cuidar mais da saúde. Afinal, tendo saúde, a gente corre atrás do que está faltando. Vem com a gente nesse episódio que vamos falar de um programa do governo federal que tem levado a sério essa promessa, cumprindo o desafio de cuidar melhor da saúde dos brasileiros, o Mais Médicos. Um programa que já está espalhado por 80% das cidades do Brasil, com menos de 52 mil habitantes. São mais médicos que chegaram onde antes ninguém chegava. Esse é mais um episódio da série Fé no Brasil. Mais saúde é bom para todo mundo. Eu sou Keila Santana e nesse episódio a gente faz um balanço do ano que passou e olha para o futuro, com os nossos convidados, primeiro aqui do Ministério da Saúde, o Felipe Proenço, que é médico da família, especialista em saúde coletiva. Bem-vindo de volta ao Me Conta Brasil, Felipe. Você agora já está nosso convidado de carteirinha aqui, né? Muito bem-vindo. Já conta pra gente como é que foi 24, nossas expectativas para esse ano que já começou. Olá, Keila. Sempre muito bom estar aqui no Me Conta Brasil, ainda mais quando a gente começa o ano bem, né? O ano falando sobre o programa Mais Médicos. Esse ano que teve avanços em 2024 para o programa, conseguimos repor o número de profissionais, então foram mais de 7 mil médicos que ingressaram no programa no ano de 2024 e também tivemos o primeiro edital com cotas étnico-raciais, com cotas para pessoas com deficiência. Então, 24 foi um ano de avanços, mas 25 vem muita coisa boa por aí também. Vamos saber de tudo, porque convidamos também alguém que já faz parte desse time de médicos que está ajudando a transformar a saúde do Brasil. Muito bem-vinda, a doutora Mariana, que trabalha aqui num posto de saúde aqui ao redor de Brasília, na cidade de Goiás, né, doutora? E já completando um ano de programa Mais Médicos, muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, começando o ano dessa maneira. Você veio de longe, né? Fiquei sabendo que você se formou na Rússia. Como é que foi isso? Me formei na Rússia. É longe, viu? 2 dias de viagem. Mas, olha, foi uma experiência incrível, né? Muito desafiadora, porque envolve a cultura, né? Tem a barreira língua, né? Então, para quem tem curiosidade, a faculdade foi toda em inglês. Porém, quando a gente entra no 4º ano, nós temos contato com o paciente, né? Então, você precisa desenvolver a língua russa. Mas não é obrigatório. Sempre tem aquele coleguinha que fala um pouquinho melhor russo que você e acabam ajudando o outro. Eu fui para lá com 18 anos, né? Então, eu fui para lá bem novinha. Além de eu me tornar médica, realizar o meu sonho lá, eu sou uma pessoa muito melhor, né? Eu consigo enxergar o mundo de outra maneira, que eu acho que eu era muito limitada. Eu sou paulista, então eu acho que eu era muito limitada à minha cidade, né? Que eu sou de Guarulhos. E aí você sai do outro lado do mundo, sai da Rússia direto para o Novo Gama, aqui em Goiás, realidades completamente diferentes, completamente, né? Se eu olhasse 10 anos para trás e perguntasse aonde a Mariana estaria, com certeza eu não ia imaginar que ela iria para a Rússia,
que ela estaria aqui trabalhando, atuando e que tudo estaria dando certo. Perfeito, gente. O Mais Médicos ele foi relançado em 2023 e 1 ano e meio depois, o governo federal conseguiu dobrar o número de profissionais que está cuidando da saúde de 27 milhões de brasileiros. Agora já são mais de 26 mil médicos atuando pelo Brasil inteiro, inclusive aí na sua cidade. Em 2024, foi muito mais saúde para a população, né, Felipe? Essa expansão dos Mais Médicos por várias cidades, isso foi uma meta boa de ser atingida, né? O médico do Mais Médicos, ele compõe uma equipe multiprofissional. Então, ele vem agregar a equipe de saúde da família, que é aquela que está perto da casa das pessoas, que conhece a comunidade, que acompanha as famílias ao longo do tempo. Só que até 2022 o programa vinha sendo bastante descaracterizado, ele deixou de estar presente em várias localidades. E hoje sabemos que 60% dos médicos que tem nos municípios mais vulneráveis do país são do programa Mais Médicos, é uma informação que nos dá a certeza de que o programa está no rumo certo. Porque uma política pública dessa magnitude, de chegar em mais de 4.500 municípios, é exatamente para conseguir estar perto das pessoas. E é por isso que é importante aquela pessoa que procura a unidade básica de saúde buscar de se informar. Muitas vezes, o profissional que está naquela unidade é exatamente um médico que está lá somente por causa do programa Mais Médicos. E é isso que é garantir a saúde para as pessoas, algo que é tão importante. E nos pedidos que se fazem para o ano novo, né, muita gente pede saúde e a gente entrega Mais Médicos. Pois é, a Mariana que pode contar para a gente como é que é esse dia a dia no posto de saúde, como que é estar dentro do Mais Médicos lá na sua localidade, Mari? Bom, a função, né, do programa Mais Médico dentro da unidade é estabelecer áreas, por exemplo, né? Dentro de cada equipe tem um enfermeiro, né, médico, auxiliar de enfermagem e agente comunitário. Todo esse pessoal compõe uma equipe para poder ser distribuída pelo município. Por exemplo, a minha equipe é a equipe 3, né? Ela abrange uma territorialização do município. Cada médico, né, tem a sua área. Nós conseguimos abranger o município todo dessa maneira, levando saúde para todos eles, inclusive fazendo visitas domiciliares para aqueles pacientes que não têm a mobilidade para conseguir chegar até a unidade. Então, nós vamos até ele, fazemos o atendimento, vemos qual é a necessidade dele, se precisa de uma equipe multi para fazer acompanhamento semanal, talvez, ou se tem alguma ferida aberta, alguma sonda, algo que tenha necessidade de trocar mais. E aí nós temos o EMAD também. É uma equipe, vamos dizer, especializada para pessoais, para assistência em acamados. E aí o papel do médico com o enfermeiro e toda a equipe que eu falei também compõe o EMAD. E eles vão na casa das pessoas que têm necessidade desse acolhimento e fazem as trocas de curativo, se precisa de medicação, troca de sonda, o que o paciente necessitar, tem o médico e o enfermeiro capaz ali para poder ajudar. Perfeito. Então, essa divisão justamente para fazer o objetivo do programa, que é aproximar da comunidade. Sim. Então, cada médico fica numa área do município, Sim. fazendo com que ele atenda todo o município bem próximo, né? Conhecendo toda essa particularidade de cada família. Sim, e é muito legal passar na rua. Aí eles, oi, doutora, tudo bem? Aí eu fico, legal, assim, eu acredito que o amor que eles têm pela gente é muito gratificante. Então, eu vou trabalhar feliz. E a secretária do município, ela falou isso para mim. Que ela fica feliz em ver que eu vou trabalhar feliz. Mas é porque eu gosto mesmo. Não é assim, eu vou lá trabalhar, cumprir o meu papel. Não, eu quero ir lá fazer a diferença. Então, eu acho que eu estou no caminho e espero conseguir. Com certeza. Com esse empenho todo, né? Porque o Mais Médicos, ele tem conseguido chegar a lugares onde antes não havia nenhum médico. Em 2023, teve ampliação das vagas para a Amazônia Legal e muitos municípios dessa região passaram a ter atendimento médico, como Anori, no Amazonas, e também Raposa, no Maranhão. Hoje, 60% desses profissionais do programa estão em cidades mais afastadas e com menos recursos. Como é que foi possível chegar a esses lugares, Felipe? Como é que foi possível chegar a essas cidades tão afastadas que antes não tinham médicos? Exatamente olhando a necessidade das equipes de cada lugar. Essa proximidade que a Mariana contou, esse vínculo com as pessoas, eu acho que é um dos diferenciais da saúde da família.
conhecer cada pessoa dentro de sua família, dentro de sua comunidade, saber que um problema de saúde que a pessoa está apresentando agora pode ter uma relação importante com o local onde ela vive, conhecer a casa da pessoa. Então, o programa ele realizou esse planejamento, exatamente olhando para os locais de maior vulnerabilidade, aqueles municípios que tinham mais necessidade, trouxe uma ampliação de vagas para essa localidade. O exemplo que Keila estava trazendo, de Raposa, no Maranhão, são 11 equipes de saúde da família e 11 profissionais do Mais Médicos no município. E eles foram e ficaram, né? Ficaram porque o programa tem uma série de incentivos para permanência. Essa possibilidade de conhecer as pessoas e entender o problema de saúde delas ao longo do tempo é o que caracteriza os grandes resultados da saúde da família. Então, o programa hoje tem incentivos para quem fica pelo menos 1 ano, mas principalmente 4 anos dentro do programa, sendo que tem essa possibilidade também de uma série de ofertas de formação para o médico. Então, o médico está no programa Mais Médicos, além de conhecer aquela comunidade, desenvolver as ações junto com as famílias, ele também está passando por um processo de formação, para reforçar as ações dele junto da equipe, para propor mudanças e melhorias dentro da unidade básica de saúde. Então, é um programa que traz muitos benefícios para a comunidade, mas que tem um olhar também importante para o médico, para garantir uma boa inserção desse médico na unidade básica de saúde. Ai, perfeito, gente. Porque uma das coisas mais bonitas que a gente vê do Mais Médicos é como o programa leva não só o atendimento, mas também cria essa relação de cuidado, de confiança entre os médicos e as comunidades onde eles atuam, né? A Mariana está aqui justamente para contar para a gente que você está começando agora, como é que é essa relação, como é que se constrói essa relação com a comunidade e se você já tem alguma história que te marcou aí nesse 1 ano de Mais Médicos, de médica. Ixi, muitas histórias, mas acho que eu nem posso falar aqui. Já conta alguma pra gente. Mas eu acredito que a que mais me marcou não é uma história, mas é um gesto da população para com o médico. No meu aniversário, em fevereiro, né? E os meus pacientes fizeram questão de irem lá. E, assim, a maioria dos pacientes que eu tinha vínculo, né? Eles foram lá, cantaram parabéns, me levaram presentes. Então, eu me senti muito amada e senti que eu estava fazendo o meu papel da maneira que eu desejei fazer, né? Que eu me formei para isso. A minha vontade é poder ajudar ainda mais. Então, eu acho que isso foi o que mais me marcou. E você, me conta, já foi atendido por um médico dos Mais Médicos? Nós fomos atrás para saber como é que é esse atendimento. Vamos lá, me conta a sua história, Brasil. Eu me chamo Vânia, sou paciente aqui do postinho SF3, do município de Novo Gama. Então, eu vou falar um pouquinho da doutora Mariana, que trabalha nesta unidade. O atendimento dela é maravilhoso. Desde o momento que ela chegou nessa unidade, me ajudou muito nos atendimentos, nas minhas consultas, tanto comigo quanto com os meus filhos, tanto ela como a outra médica que trabalha junto com ela, né? E toda a equipe da unidade é incrível. Mas a doutora Mariana, ela tem como que eu falo, um jeito diferente de atender. Ela é incrível. Eu fiquei muito agradecida por tudo o que o programa fez e faz por nós médicos, né? Falando pela classe inteira. Lá em São Paulo, onde eu estava primeiramente, eu tive a possibilidade de fazer cursos à parte, né? Além da pós-graduação de medicina da família. Eu quero saber, o Felipe vai contar isso pra gente, né? Porque tem essa parte boa também do programa, né? Sim. E aí, no meu caso, eu tive algumas coisas que eu pude fazer. Por exemplo, hoje eu faço inserção de DIU em Planon e eu faço a tutoria de amamentação pela Rede Cegonha. Então, foram portas que eu jamais imaginei que seriam abertas e que hoje eu consigo fazer com maestria. Eu adoro essa parte da saúde da mulher, eu adoro a parte de ginecologia e obstetrícia, então eu quero trazer isso para o município. O que é interessante também observar que o Mais Médicos não é um programa isolado dentro do SUS. Ele caminha junto com a saúde da família, que a gente já falou aqui, a Mariana muito bem já atuando dentro da comunidade dela, e o Saúde da Família completou 30 anos em 2024 e passou por um crescimento importante nos últimos 2 anos. O número de equipes aumentou quase 20%. Explica pra gente, Felipe, qual é a importância desse aumento, desse crescimento do Saúde da Família e dessa ampliação dos atendimentos. Saúde
saúde da família está presente nos 5.500 municípios brasileiros. Então, onde tem saúde da família, tem menor mortalidade infantil. Onde tem saúde da família, aquele problema de saúde que é cuidado daquela pessoa que é cuidada na unidade de saúde, evita que ele se agrave e que venha necessitar de uma internação. Aonde tem saúde da família, se consegue chegar nas comunidades ribeirinhas, nas populações privadas de liberdade, na população em situação de rua. Ou seja, onde tem saúde da família, tem enfrentamento da desigualdade e tem cuidado integral com as pessoas. E uma das dificuldades históricas do saúde da família para alcançar um número maior de localidades era exatamente a presença do profissional médico. Você só pode criar uma equipe de saúde da família, o município só recebe o financiamento para ter essa equipe de saúde da família se tiver o profissional médico. Só que até o início do programa Mais Médicos, isso era uma grande dificuldade. E voltamos a perceber isso em 2023. Muitas equipes e muitos municípios pediam equipes para o Ministério da Saúde, mas não conseguiam criar essas equipes pela escassez e a dificuldade de contar com o profissional médico. Então, no momento que o Mais Médicos mais que dobra o seu tamanho, né, passa de 13 para mais de 26 mil profissionais, isso também impulsiona a criação de novas equipes de saúde da família. Ou seja, aquela comunidade que não contava com essa equipe ou que estava muito longe de casa, ou que estava precisando enfrentar uma fila muito grande para buscar uma unidade básica de saúde, na medida que essa equipe passa a estar completa com um profissional médico, isso é uma grande facilidade, né? Uma grande possibilidade para aquela comunidade passar a contar, então, com essa equipe de saúde da família que cuida também das pessoas. E você, Mariana, é uma dessas médicas que faz parte da equipe da saúde da família no seu município, né? Como é que é essa estratégia? Como é que foi essa estratégia do Ministério da Saúde de ter o Mais Médicos e o Saúde da Família trabalhando juntos? Como que funciona? Eu acho que isso faz com que tudo funcione. Por que que tudo funciona? As agendas conseguem ser mais dinâmicas, então tem mais espaço em agenda para novos pacientes. Você não fica só atendendo a Dona Maria e o seu José toda semana, né? Então, a sua agenda tem giros. Você abrange a população de forma integral, além de poder também fazer educação em saúde, né? Eu acho que o programa Mais Médicos, ele traz muito isso, educação em saúde, porque o óbvio, ele precisa ser dito, né? Então, nós temos que reforçar o óbvio para a população, porque isso faz com que diminuam casos de mortalidade, por exemplo, de criança, em coisas simples, por exemplo, vamos supor um engasgamento por líquido, por comida, né? Então, tem programas, tem grupos que a gente faz dentro da unidade para indicar como fazer. Por exemplo, a gente tem grupo de gestante, que a gente auxilia na amamentação, para ela entender desde da gestação que é muito importante amamentar, como grupos de tabagismo, grupos de hiperdia, né, que é hipertenso, diabético. E nós conseguimos fazer isso muito bem, assim, administrar toda a população, criar os grupos, fazer sorteios, porque isso chama a população. Porque se você faz um grupo somente falando que você vai orquestrar alguma notícia, alguma informação, eles falam que não precisa. Só que se você fala que vai ter interação, eles já ficam animados. Então, pela interação, você consegue colocar a educação em saúde na cabeça do paciente. É médico e influencer, né? E 2024 foi um ano importante para isso, porque foram promovidas mudanças no Saúde da Família, inclusive para melhorar o número de pessoas vinculadas a cada equipe de saúde da família. Então, quando você tem um grupo muito grande de pessoas vinculadas a uma mesma equipe, isso gera filas para a população e gera sobrecarga para os profissionais. E o modelo que o Ministério da Saúde implantou em 2024 foi exatamente para conseguir melhorar essa proporção de pessoas atendidas por cada unidade de saúde. De conseguir ouvir a opinião da pessoa sobre o que ela sobre como ela está vendo o seu atendimento. De conseguir, então, promover esse vínculo que é tão importante. Ou seja, se você tem uma atividade com a população em que só o médico fica falando, isso começa a ficar um pouco chato, né, para a população. Sim. Na medida que ela é escutada, na medida que ela pode falar, por que eu não tô tomando remédio da pressão? Por que eu não estou conseguindo acompanhar esse tratamento? E isso serve
de subsídio para mudar o tipo de tratamento, para melhorar o tipo de ação que é feito pela unidade de saúde. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens da saúde da família, essa capacidade de estar perto das pessoas, entender o que elas precisam e se adaptar a esse olhar das pessoas de como que vai ser o melhor tratamento para elas. E nessa escuta ativa, você deve receber também um monte de história, né? Nossa, um monte. Várias. Que vira psicóloga, vira tudo do paciente. Médico da família com certeza é psicólogo, né? Tem que ter uma psicologia, uma terapia ali dentro da consulta, até mesmo para o paciente sair daquela consulta satisfeito. Porque eu tenho um problema que é que eu gosto que o paciente saia satisfeito. Às vezes, a gente não tem o resultado... Problemão esse, né? Querer que o paciente saia satisfeito é muito problema aqui, Mariana. Mas é porque, às vezes, a gente não tem o diagnóstico final. E o paciente não consegue entender por que a gente não tem o diagnóstico final. Mas, às vezes, é porque depende de um exame, porque precisa de mais investigação. E o paciente não entende isso. Então, a gente precisa ir pelas beiradas para ele entender que tá tudo bem, que ele vai ficar bem, mas que, no momento, é só aquilo que a gente pode fazer. Conta aí pra gente a história. Alguma história aí que você tava engatilhada na história ali, a gente parou e você tava com uma história ali na ponta da língua. Eu faço inserção de implanon, como eu comentei. O implanon, ele é um dispositivo que ele é administrado na região do braço. Não tem dor, é com uma anestesia local, é bem tranquilo, bem rapidinho. E é para prevenir a gestação. Lembrando que não previne doença sexualmente transmissível. Mas é um anticoncepcional que tem a vantagem de que você faz o implante e não precisa ficar lembrando de tomar todo dia. Sim, exato. Tem essa E ele dura 3 anos também, então só depois de 3 anos que você tem que retirar. E aí, a secretaria pediu para que eu fizesse a inserção numa paciente que era soro positivo. Ela, além dela ser soro positivo, ela tem um grau de deficiência mental. Né? Ela tem um pouquinho de retardo. E aí eu queria explicar para ela não ficar com medo e tal. E aí ela tava na maca, né? Ela tirou a roupa inteira porque ela não entendeu o que eu falei. E aí quando ela viu o tamanho do dispositivo para colocar, mas ele é só grande, não dói nada. É um plástico com a agulha embaixo, então é tudo tranquilo. E ela saiu correndo, pelada. Oh, meu Deus. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu saí correndo também. E aí eu corri atrás dela durante a comunidade inteira. Não foi só no posto Não de foi saúde, só no posto, foi porque pela cidade. porque eu falei, se a secretaria me deu essa missão, eu vou concluir com sucesso. E aí eu saí correndo atrás dela pela comunidade e conversei com ela, consegui acalmar ela, explicar para ela. Uma enfermeira também me ajudou. Aí ela voltou pro consultório, deitou na maca bonitinho, deixou eu colocar o dispositivo. E a secretaria ficou feliz, e eu também. É médica, é psicóloga e é maratonista, né? Tem que quer promover a atividade física da médica, né? Saúde completa, saúde integral, saúde da família. Olha, gente, o Mais Médicos também, ele investe na formação dos profissionais. A Mariana está aqui já falando dessa especialização dela, que ela está se especializando em saúde da mulher. E os médicos dentro do programa podem fazer cursos de especialização, de mestrado e de até doutorado na área de saúde de família e comunidade, enquanto estão trabalhando. O Felipe que vai contar mais sobre essa estratégia de como isso faz com que os médicos permaneçam também no programa, né? Olha como é importante esse exemplo da Mariana, que está fazendo a inserção de DIU, que está trabalhando com os implantes hormonais, que demonstra que a unidade básica de saúde é um local que você vai ter uma série de possibilidades de ações para cuidar bem das pessoas. Mas para isso sempre é bom ter formação também. Mariana fez a formação na Rússia. Precisava, no Brasil, conhecer mais dos protocolos aqui do Sistema Único de Saúde, como que eles funcionam, como que é a organização do Sistema Único de Saúde. E é por isso que, para quem vem de uma formação como a Mariana vem, são oferecidos tanto a especialização em Medicina de Família e Comunidade, quanto cursos com temáticas que ela tenha mais interesse. Então, eu quero fazer uma ação mais de cuidado com a pessoa idosa. Pode fazer o curso sobre a atenção integral à saúde da pessoa idosa. E para quem completa a formação enquanto especialista, para quem já é médica ou médico de família e comunidade, tem essa possibilidade tanto de realizar o mestrado em saúde da família, que são uma série de universidades no país que oferecem vagas exatamente para quem está no Mais Médicos, quanto temos também profissionais que entraram no programa
enquanto especialistas, enquanto mestres e tiveram a possibilidade de realizar o doutorado. E a formação acadêmica junto com a prática já aplicada, né? Com a teoria já aplicada na prática ali, para que a comunidade e o profissional saem todo mundo é beneficiado, né? E na saúde tem que ser muito assim, porque a saúde é muito prática. Então, no momento que você faz uma leitura de um livro, você tem uma ideia daquele problema de saúde. Mas no momento que aquele problema de saúde é uma pessoa que está apresentando, vai ser que nem a Mariana, ela quer cumprir a missão. Então, se a pessoa trouxe um problema de saúde, ela vai querer conhecer mais, vai querer acompanhar mais, informar mais, se necessário, para poder cuidar bem da pessoa. Isso é um diferencial da formação em saúde. Ela, além da teoria, ela tem muita prática. E a prática é esse grande aprendizado que a saúde da família tem, que é muito gratificante poder cuidar bem das pessoas. E 2024 também teve essa outra novidade, que foi, na seleção dos candidatos para o Mais Médicos, a inclusão de vagas para pessoas com deficiência, para negros, para quilombolas e indígenas também, né? Vagas para médicos indígenas, quilombolas, negros. Toda essa inserção, Felipe, foi algo inédito e foram mais de 33 mil médicos que se inscreveram com essa média de 10 candidatos por vaga. Isso aí foi uma ação afirmativa que surpreendeu vocês, que isso vai mudar essa trajetória, mudar a cara do programa para mais diversidade? Nós consideramos que é até uma coerência com o próprio histórico do ensino superior. Então, as cotas mudaram a cara das universidades, trouxeram mais essa cara da população brasileira para as universidades. Isso era importante até porque quando uma pessoa é atendida e se identifica com o profissional, isso ajuda muito no atendimento também. Então, foi uma coerência do programa, depois de um certo tempo de criação, que ele pudesse também estar absorvendo, viabilizando o ingresso de médicos e médicas que são oriundos de universidades onde tem cotas, assim como a própria necessidade de incluir as médicas e os médicos com deficiência no programa também. Então, acho que esse foi um dos grandes avanços em 2024, onde vai demonstrando que essa política pública, além de conseguir responder à necessidade das pessoas, ou seja, cuidar bem das pessoas nos locais onde elas vivem, também vai garantindo essa mudança dentro do exercício da medicina, que é tão importante também para o nosso país. A gente viu que a saúde indígena ganhou um reforço enorme com Mais Médicos em 2024. Só no primeiro semestre foram abertas quase 200 vagas para atender os povos tradicionais. E o número de médicos nesses territórios mais que dobrou, chegando a 570 profissionais. Como é que foi ver essa mudança acontecendo tão de perto? Mas médicos precisa estar onde tem mais necessidade. Por isso que ele está nos municípios mais vulneráveis e por isso que ele está nas áreas indígenas. Boa parte dos profissionais em áreas indígenas são médicos do programa Mais Médicos. E isso foi muito importante, por exemplo, ao longo de 23, ao longo de 24, porque quando se assume a gestão do Ministério da Saúde no início de 2023, tinham editais que estavam parados exatamente para essas áreas indígenas, que são as áreas que têm mais dificuldade de atração, que têm mais dificuldade de fixação de profissionais médicos. Então, saber que o programa está garantindo o número de médicos necessários nessas localidades para estar cuidando bem dessas populações também é muito gratificante. Mas para chegar onde mais precisa e manter esses médicos nessas regiões mais distantes, a gente sabe que é bem desafiador, né? São diversas dificuldades que os médicos enfrentam. Justamente o programa veio para suprir essa carência que os profissionais não estavam a fim de enfrentar também, às vezes, né? De encarar um desafio de ir para uma região distante, uma região com carências. E o Mais Médico traz esses auxílios, né? Auxílio moradia para quem precisa trocar de cidade. Mariana, como é que faz isso no dia a dia? Como é que você sente isso no dia a dia para que o médico permaneça no programa, se inscreva e fique satisfeito, né? Como é a sua meta de ser feliz na profissão. Sim. E pensando nos benefícios que o programa dá pra gente, pelo menos para mim, é muito bom. Por quê? Eu vim da Rússia e já iniciei no programa. Então, eu precisava ter uma estabilidade para fazer a mudança. E para as mulheres também tem a garantia da licença maternidade remunerada, né? Sim, isso é maravilhoso, porque acaba que às vezes você não planeja, né? E acaba engravidando, né? Então, ter esse respaldo do programa do Ministério é muito importante. Eu sou muito grata. E com a retomada do programa em 2023 foi garantido tanto 6 meses de licença maternidade, quanto chegar ao mesmo valor que se recebe da Bolsa
ao longo do programa, também durante o período da licença maternidade. Então, são uma série de incentivos exatamente para reconhecer toda essa dedicação, toda a importância de ter essa formação e o quanto esses profissionais estão em comunidades que têm essa necessidade e que, portanto, também tem que ter um suporte por parte do Ministério da Saúde para desenvolver essas atividades. Agora a gente vai ter que encerrar a nossa conversa, tá muito boa. Felipe, já peço para você qual a expectativa para esse ano, para 2025, do programa Mais Médicos. 2025 é um ano que segue, então, com essa composição de vagas. É um ano que muitos profissionais já vão concluir a especialização de Medicina de Família e Comunidade e, portanto, estarão aptos a concorrer ao mestrado de Saúde da Família. É um ano em que teremos o primeiro edital do Mais Médicos em abril para repor as vagas que tenham sido disponibilizadas ao longo do ano de 2024, que passam a ser ofertadas em 2025. Então, é um ano de continuar cuidando bem da população, garantir o ingresso de novos médicos para permitir a manutenção do programa e também esse olhar da continuidade da formação e da fixação, já que os primeiros sinais já indicam de que o médico que está dentro do programa Mais Médicos, ele fica mais tempo na saúde da família. E é isso que a gente quer alcançar e é isso que a gente quer continuar cuidando, né, dos profissionais que estão do programa, da população, para um SUS cada vez mais fortalecido. Então, obrigada, Mariana. Então, e esse ano que seja ótimo para os seus pacientes com mais histórias. Espero que você não corra tanto dentro da cidade. Eu desejo saúde nesse novo ano para os meus pacientes, que eles continuem se consultando comigo e que seja um ano maravilhoso como foi o de 24. Muito obrigada ao programa e tudo que o Ministério fez por mim até hoje. Esse programa Mais Médicos é a prova de que quando a gente investe nas pessoas, todo o Brasil ganha. E agora é com você. Compartilhe já esse episódio com quem precisa saber que tem alguém cuidando da saúde do nosso Brasil. Nos vemos na próxima quinta-feira aqui no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov, você sabe. Até lá. Saúde para a gente começar bem 2025. Tchau, tchau.